A força-peso do bloco aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física. O contato do bloco com o piso gera uma reação perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, por isso é chamada de força normal e é representada pelo termo Fn. A força de atrito, representada pelo termo Fat, exerce uma força oposta ao movimento. Se o bloco pode se mover para a direita, então a força de atrito aponta para a esquerda. E a força F deve ser decomposta para que sejam obtidas as suas componentes nos eixos x e y. Observando que o vetor e as suas componentes formam um triângulo retângulo, na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo. Então, a componente x, chamada de fx, recebe o sinal positivo porque aponta para a direita e corresponde ao módulo da força F, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno, porque a componente x está colada no ângulo, e a componente y também recebe o sinal positivo, mas porque aponta para cima e corresponde ao módulo da força F vezes o seno do ângulo θ. O seno, porque a componente é oposta ao ângulo. Então, aplicando a segunda lei de Newton no eixo x, que é o eixo horizontal, o somatório das forças é igual ao produto entre a massa do bloco e a sua aceleração no eixo x. As forças presentes são as componentes x da força F e da força de atrito. Como a força de atrito possui componente apenas no eixo x, usa-se o módulo da força, e como ela aponta para a esquerda, recebe o sinal negativo. Então, o módulo de F vezes o cosseno de θ menos o módulo da força de atrito é igual ao produto entre a massa e a aceleração do bloco. No exercício será considerado que ocorre movimento apenas no eixo x, portanto a aceleração no eixo y é igual a zero. A força de atrito está relacionada com o coeficiente de atrito, μ, e a força normal, que atua no ponto de contato com atrito. Matematicamente, o módulo da força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes o módulo da força normal. Agora, aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, ou seja, na vertical, o somatório das forças é igual a zero, porque não há aceleração neste eixo. E o somatório das forças tem as componentes da força normal, da força peso e da força F. A força peso, como aponta para baixo, recebe o sinal negativo. Como ela e a força normal possuem componente apenas neste eixo, usa-se o módulo de cada uma. Então, o módulo da força normal menos o módulo da força peso mais o módulo de F vezes o seno de θ é igual a zero. E o módulo da força peso pode ser substituído pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional. Então, isolando o módulo da força normal e substituindo na equação 2, para substituir na equação 1, é possível isolar a aceleração A, que resulta no módulo da força F
dividido pela massa m, vezes o cosseno de θ, menos μ, que multiplica a aceleração gravitacional, menos o módulo de F sobre a massa m, vezes o seno do ângulo θ. A equação é uma forma geral. Se não há movimento, o atrito é o estático. Portanto, μ geralmente é representado por μ com o índice S. E se há movimento, então trata-se do atrito cinético, e μ é representado por μ com o índice K.